E aí, pessoal, professor Luan Martins na área. Estamos aqui, vamos fazer a correção da avaliação diagnóstica de matemática. Questão primeira, que é a questão número 27. Em uma academia de ginástica, foram oferecidas duas novas modalidades de aula, dança e yoga, em 3 turnos. Nessa academia, os alunos interessados em frequentar essas aulas fizeram uma inscrição em que deveriam optar pela modalidade e o turno de sua preferência. A tabela abaixo apresenta o número de alunos inscritos das duas modalidades em cada turno oferecido pela academia. Observe aqui, galera, a tabela, os turnos manhã, tarde e noite. Cada turno tem uma quantidade de alunos, dança e yoga. Dança tem 10 e yoga tem 20 de manhã. À tarde tem 15 e yoga tem 8. E à noite, dança tem 22 e yoga tem 12. De acordo com os dados dessa tabela, qual foi o total de alunos inscritos no turno da noite? Olha só, galera, questão de olhômetro. Turno da noite está aqui. O total de alunos é 22 mais 12. Somando aqui, galera, 22 mais 12, 34 alunos inscritos no turno da noite. Gabarito letra B. Questão número 28. Um ventilador e uma cafeteira custam juntos R$ 140 em uma loja. O preço de 5 desses ventiladores é igual ao preço de 2 dessas cafeteiras. Considere X como sendo o preço do ventilador e Y como sendo o preço da cafeteira. Qual é o sistema de equações que possibilita calcular o preço do ventilador e da cafeteira? Nós vamos montar aqui um sistema de duas equações. Observe o seguinte: se a gente pegar o preço X do ventilador e somar com o preço Y da cafeteira, nós teremos aqui um total de quantos reais? Pelo comando da questão, R$ 140. Só por isso, a gente já descarta a letra B, que não é. Tá ok? Nós temos aqui letra D, x mais y é igual a 140. Letra C, x mais y é igual a 140. E letra A, x mais y é igual a 140. Nós sabemos que o preço de 5 desses ventiladores, então, é 5x. 5 ventiladores. É igual ao preço de 2 cafeteiras. Logo, galera, a única alternativa que representa esse sistema de equações é a letra A. Número 29. Carlos comprou um terreno retangular cujas medidas estão representadas no desenho abaixo. E, no centro dele, construiu uma casa de base, também retangular, medindo 6 metros de largura por 16 metros de comprimento. Ao redor da casa, ele plantou uma grama, de forma a cobrir todo o espaço que sobrou do terreno. Quantos metros quadrados de grama Carlos plantou nesse terreno? Galera, para a gente calcular a área da grama que ele plantou nesse terreno todo, observe o seguinte: nós precisamos fazer o seguinte: a área da grama vai ser uma continha de subtração. Será a continha da área do terreno total menos a área da casa, que eu chamei de AC. Então, a área da grama que está em volta da casa é igual. Quem que é a área do terreno? A área do terreno é todo esse terreno aqui, com grama e casa. Tem 20 metros aqui de comprimento e 10 metros aqui de largura. Então, a gente vai fazer 20 vezes 10, que é base vezes altura, ou comprimento vezes largura, que é a área do retângulo.
menos a área da casa. Observe o seguinte, aqui o próprio comando disse que a casa tem 16 metros de comprimento e 6 metros aqui de largura. Para calcularmos a área de qualquer retângulo, basta multiplicarmos base vezes altura ou comprimento vezes largura. Será 16 vezes 6. Então, a área utilizada para o plantio da grama nesse terreno foi de quanto? 20 vezes 10 aqui é 200. Menos 16 vezes 6, que dá 96. Então, a área destinada à grama é 200 menos 96. Isso nos dá 104 metros ao quadrado. Gabarito letra C. Observe o número racional no quadro abaixo, 12,5. Uma fração que representa esse número é... Galera, esse número aqui, ele é um decimal exato. Ele é um número decimal finito. Então, se ele é um decimal exato, decimal finito, a fração que representa ele é uma fração decimal, onde que o denominador são potências de 10. Ou é 10, ou é 100, ou é 1000, e assim por diante. A questão é a seguinte, para a gente saber quem ficará no denominador, nós devemos contar quantos dígitos temos aqui depois da vírgula. Nós temos apenas um dígito. Logo, quem tem apenas um zero? A potência de 10, que é o número 10. Então, no denominador, ficaremos com 10. E no numerador, ficaremos com o número inteiro sem a vírgula, 125 sobre 10. Gabarito, letra D. Número 31. Gabriel vai calcular o diâmetro da circunferência de centro F, representada abaixo. Para encontrar a medida do diâmetro dessa circunferência, ele deve somar as medidas de quais segmentos? Galera, o diâmetro é igual a 2 vezes a medida do raio. O raio, esse segmento, ele vai do centro da circunferência, que é o ponto F aqui, até a borda da circunferência. Uma dessas bordas é o ponto H e a outra borda aqui é o ponto G. Logo, FG aqui é o raio e FH aqui também é raio. Então, o diâmetro é raio mais raio, que é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro será quem? De F até G mais de F até H. Então, visto isso, nós devemos somar quem? Gabarito letra A. O segmento FG e o segmento FH, como demonstrei para vocês. Questão número 32. Observe a expressão numérica no quadro abaixo. 3 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 2. O valor dessa expressão melhor se aproxima de qual número inteiro? Galera, a forma que eu irei explicar para vocês aqui é uma forma que a gente não utiliza calculadora. A primeira coisa a fazer é o seguinte, pegar as raízes quadradas que a gente não sabe o resultado exato e tentar a aproximação disso. Observem comigo que a raiz quadrada de 2 ela vai ser maior que a raiz quadrada do número 1, que é conhecido, e ao mesmo tempo imediatamente menor que a raiz quadrada do número 4. Observem que eu coloquei a raiz quadrada de 2 em volta de duas raízes quadradas conhecidas. A raiz quadrada de 1 aqui é 1, que é menor que a raiz quadrada de 2, que é menor. Quanto que é a raiz quadrada de 4 aqui? É 2. Ou seja, o resultado da raiz quadrada de 2 é entre 1 inteiro e 2 inteiros. Como o 2 aqui está mais próximo do 1 aqui,
Isso significa o quê? Que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,1. Ah, professor, eu posso colocar 1,2? Pode, continua ainda entre 1 e 2, continua. E mais próximo do resultado aqui da raiz quadrada de 1? Sim, continua. O importante é você respeitar isso, que ela está entre 1 e 2, está muito próxima do resultado da raiz quadrada de 1. Da mesma forma, a gente vai fazer para a raiz quadrada de quem? De 7. Vamos lá. Observem comigo que a raiz quadrada de 7 ela é maior que a raiz quadrada do número 4, que é conhecida, e menor que a raiz quadrada do número 9, que também é conhecida. Olha só, você deve colocar a raiz quadrada desse número, que é o 7, que você não conhece, entre duas raízes conhecidas. A raiz quadrada de 4 é 2, que é menor que a raiz quadrada de 7, que é menor quanto que a raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, a raiz quadrada de 7 está entre 2 e 3. Como o 7 é mais próximo do 9, quer dizer que a raiz quadrada de 7 é mais próxima um pouquinho do resultado da raiz quadrada de 9, que é 3. Então quer dizer que a raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,6. Professor, eu poderia colocar 2,7? Poderia. Aqui, galera, eu estou fazendo uma suposição. Não tenho calculadora. Agora eu pego esses resultados aqui e jogo aqui na expressão aqui. Tá ok? Observem comigo. O que eu tenho aqui? Não é 3 que multiplica a raiz de 7? Então eu tenho 3 vezes 2,6. Mas eu não tenho aqui raiz quadrada de 2? Então é 1,1. Primeiro eu resolvo a continha de multiplicação aqui. 3 vezes 2,6 é 7,8 mais 1,1. E somando isso aqui, a gente tem quanto? 8,9. 7,8 mais 1,1, 8,9. Ou seja, essa expressão é aproximadamente 9. Gabarito especial aqui. C de colando com o canal determina. Vamos para a questão número 33 agora. Questão número 33. Observe os triângulos representados na malha quadriculada abaixo. Qual desses triângulos é escaleno e retângulo ao mesmo tempo? Galera, só por ser retângulo, esse triângulo tem que ter um ângulo de 90 graus, tá ok? Para ter um ângulo de 90 graus, ou vai ser esse número 2 aqui, ou vai ser esse triângulo número 4 aqui. Esse daqui é obtusângulo e esse número 1 aqui, ele é acutângulo. Logo, 1 e 3 já podemos descartar. Então, não é letra A e não é letra C. Observem que o número 2 aqui, ele é isósceles. Como assim, professor? Ele possui pelo menos dois lados com a mesma medida. Esse lado aqui mede 2 aqui, ó, 2 unidades desse quadradinho aqui, e aqui também mede 2 unidades. Logo, a letra B também não é. Então, pessoal, nós temos aqui esse número 4 aqui. Ele é triângulo, retângulo e escaleno. Por que escaleno? Possui todas as medidas dos seus lados diferentes. Aqui tem 2, aqui tem 1, 2, 3, 4. E aqui, como é que eu calculo aqui, professor? Teorema de Pitágoras, galera. Vocês fazem o Teorema de Pitágoras e vão descobrir que aqui é um lado diferente dos outros dois. Por isso o gabarito é D. D de deitando e rolando com o canal determina. Vamos para o próximo exercício. Número 34. Fábio distribuiu igualmente 1,2 litro de suco em 3 copos. Qual foi a quantidade de suco que Fábio colocou em cada copo? Galera, basta a gente pegar aqui 1,2 litros e dividir pela quantidade de copos. Se ele tem um olho muito bom, ele dividiu exatamente corretamente.
Se ele tem um olho muito bom, ele dividiu muito certinho. Divisão com números decimais, galera, o que a gente faz? A ideia é igualar as casas decimais. Aqui tem um dígito depois da vírgula, aqui não tem nenhum. A gente pega, coloca a vírgula aqui e coloca um zero. Igualou as casas decimais, elimina a vírgula. Ficaremos com 12 dividido por 30. Essa divisão aqui tem o mesmo resultado que a divisão de cima. Ah, professor, mas dividir 12 por 30, o 12 é menor que 30. Galera, manha especial para você. Coloque o zero aqui no dividendo e automaticamente no resultado, 0, 120 dividido por 30 é 4. Olha que legal. 4 vezes 30 é 120. E sobra resto? 0. Então, dividir 1,2 dividido por 3 é 0,4 litros em cada copo. Gabarito, letra A. Número 35. Observe a expressão numérica abaixo. Opa, expressão numérica. Isso é legal fazer, hein, galera? Qual é o resultado dessa expressão? Pessoal, leiam a expressão como se fosse ler um texto ou uma frase. Menos 4 vezes, abre parênteses, e assim vai. Vocês vão identificar na leitura que você tem parênteses. Primeiro, a gente resolve o parênteses. Vamos lá. Tudo que está fora do parênteses, a gente repete. Menos 4, que multiplica o parênteses, fecha o parênteses, menos o parênteses. Professor, por que você colocou o parênteses ainda? Manteve ele? Galera, eu mantive o parênteses porque os resultados são números inteiros. Tá bom? Depois a gente tem que fazer jogo do sinal. Observem comigo. Menos 2 mais 5. Presta atenção aqui. Você me deve R$2 e tem 5. Se me pagar, você tem 3. Ó. Tem é positivo. Tem 3 de troco. Você me deve 2 e deve R$4 para um colega. Então, o total da sua dívida é de 6. Ó. Menos 2, menos 4, conserva o sinal e soma os números. Observem agora que na segunda linha aqui, a gente, em cada parênteses, tem apenas um valor, um número. Então, a gente pode operar como não tivesse parênteses. Eu tenho multiplicação e a subtração aqui. O que eu vou fazer? Primeiro eu multiplico. 4 vezes 3, 12. Multiplica os sinais. Menos vezes mais, menos. Agora aqui, jogo do sinal. Menos com menos aqui, ó. Menos antes com menos depois é mais. Mais quem? Mais 6. Opa! Você me deve R$12. E tem é positivo. 6 no bolso para me pagar. Se me pagar, você continua me devendo quanto? 6. Continha aqui, galera, de adição e subtração de números inteiros com sinais diferentes. Conserva-se o sinal do maior número em módulo, que é menos aqui, ó, menos, e subtrai o maior, que é 12, em módulo, menos o menor, que é 6. 12 menos 6, 6. Por isso, o gabarito é B. Número 36. O tampo de uma mesa em formato de L receberá um acabamento com tiras de borracha em sua lateral. As dimensões desse tampo estão representadas na figura abaixo. Aqui está o tampo da mesa em formato de L e o acabamento, que é aqui na borda, galera, vamos ter aqui uma borracha. Quantos centímetros de tiras de borracha, no mínimo, serão necessários para esse acabamento? Galera, nós vamos somar todas as dimensões aqui dessa figura plana, ou seja, é o perímetro. Ah, professor, mas tem lugares aí, tem segmentos aí que a gente não tem a medida. Observa comigo, ó. Tudo isso aqui é 100, não é? Até aqui, olha só, até aqui, nós temos quantos? 40 centímetros. Então, daqui até aqui é o que falta para 100, que é quanto? 60 centímetros. A mesma coisa eu faço aqui, nessa direção vertical.
tudo aqui é 80. Ah, professor, entendi. Então, até aqui, você tem 40 daqui, ó. Isso aí, ó. Então, 80 menos 40, sobrou aqui quanto? 40 centímetros. Agora é partir o abraço. Vamos lá. 80 mais 100 mais 40 mais 60 mais 40 mais 40. Vamos somar isso aqui devagarzinho. Observe comigo, ó. 40 mais 60 aqui é 100. 100 mais 100 aqui é 200. 280 com mais 80 aqui, ó. Tudo isso dá 360 centímetros. Gabarito letra D. Se você quiser somar diretão, você soma. Fica a seu critério. Questão número 37. Rodrigo quer comprar um violão que custa R$480. Comprando à vista, ele consegue um desconto de 15%. Qual é o valor desse violão à vista? A primeira coisa que a gente deve fazer, pessoal, é calcular o desconto. Professor, como é que eu calculo o desconto? Vamos lá, galera. 15% do preço do violão a gente deve calcular, que é 15% de R$480. Olha que legal o que eu vou fazer aqui agora. Observem. 15% é essa fração aqui, ó. 15 sobre 100. Porcentagem. O de vira essa multiplicação vezes 480. Coloca aqui, 480. Observem que agora eu tenho uma multiplicação de uma fração por um número. Esse número, ele tem denominador, que é o número 1. Agora eu faço aqui a multiplicação de frações. Multiplico os dois de cima, multiplico os dois de cima e os dois de baixo. 100 vezes 1 fica na parte de baixo. 100. 15 vezes 480 é 7.200. Ah, fração é divisão, né, professor? É. Então, quando você divide aqui 7.200 por 100, corta esses dois zeros e corta aqui também. Ficaremos com quanto? 72 dividido por 1. Nós temos aqui R$72 de desconto. R$72 não é o valor do violão. É o valor que ele ganhou de desconto. Não é o valor do violão. É o valor que ele ganhou de desconto. De desconto. Então agora o valor à vista é 480 menos 72. E fazendo essa continha aqui rápida, nós temos aqui, galera, 10 menos 2 aqui é 8, 7 menos 7 aqui é 0, desce o 4. O preço à vista do violão é R$408. Gabarito letra A de alegria de ter acertado essa questão. Galera, questão número 38. A reta GJ abaixo dividiu o hexágono regular FGHIJK em dois trapézios isósceles. Qual é a medida do ângulo alfa do trapézio FGJK? Nós temos aqui, está meio tombado, esse aqui é o trapézio e esse aqui é outro trapézio isósceles. Se aqui mede alfa, pela propriedade dos trapézios isósceles, esse ângulo aqui desta base aqui, os ângulos da base são congruentes. Então aqui também será alfa. E como a gente já sabe, o hexágono regular, ele possui todos os ângulos internos congruentes. Esse ângulo daqui, que também é ângulo da base superior desse trapézio isósceles, são iguais. Quanto que mede isso aqui, professor? Galera, nós sabemos que através de uma videoaula que eu já apresentei para vocês no PET do ano passado, que a soma dos ângulos internos de um hexágono regular é igual a 720 graus. Para a gente calcular os ângulos internos, basta a gente pegar ângulo interno aqui, a soma dos ângulos internos, que é 720,
e dividir pela quantidade de lados, que é 6. 720 dividido por 6, nós teremos aqui 120 graus cada um dos ângulos internos do hexágono regular. E nesse caso, os ângulos da base aqui do trapézio, que é esse trapézio aqui de cima, ficaram como sendo 120 aqui e 120 aqui. Agora a gente pode utilizar aqui de uma teoria apresentada no ano passado também, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que o trapézio é um quadrilátero, é igual a 360. Então, galera, alfa mais 120 mais 120 é igual a 360 graus. Observe o seguinte, alfa mais alfa aqui é 2alfa. É como se fosse 2x. 120 mais 120, aqui vai ficar 240. E positivo. Como a gente quer determinar o valor de alfa, esse 240 aqui passa para o outro lado da equação com o sinal trocado. Então teremos isso aqui igual a 360 menos 240. Chegaremos que 2alfa é igual a 120. Esse 2 multiplica por alfa é como se fosse 2x. A gente repete a letra grega, que é igual a 120, e divide por 2. Porque o 2 multiplica, ele passa para o outro lado dividindo. Isso nos dá 60 graus. Então o ângulo pedido é 60 graus, gabarito letra B. Número 39. Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida. Qual número está representado pelo ponto Q? Observe o seguinte. Ponto de referência aqui é o zero. À direita do zero são os números positivos. À esquerda são os números negativos. E observem que a cada pontinho aqui, a cada tracinho, nós vamos 3 unidades para a esquerda. 0, menos 3, aqui é menos 6 e depois é menos 9. Logo, o ponto Q é igual a menos 6. Gabarito letra C. Galera, questão número 40. Na aula de biologia, os alunos fizeram uma pesquisa sobre o tempo médio de vida de alguns animais e os dados encontrados foram listados na tabela abaixo. O gato tem 13 anos em média, o cavalo 30, a galinha 7 anos, o chimpanzé 20 anos. Qual é o gráfico que melhor representa os dados dessa tabela? Nós temos aqui 4 gráficos, A, B, C e D. Mas vocês vão observar que o gráfico que melhor representa é o A. Observem. Se o cavalo é 30 anos, olha aqui o cavalo aqui no gráfico de colunas. Cavalo, 30 anos aqui, observem. Olha o chimpanzé, não é 20? Chimpanzé, olha só, chegou no 20 aqui. A galinha é 7 anos, ou seja, é entre 5 e 10, ó. 7 anos. E aqui o gato, 13 anos, maior do que 10 e menor do que 15. Logo, o gabarito aqui é letra A, como eu acabei de fazer. Questão número 41. Observe os quadriláteros representados abaixo. Losango, paralelogramo, retângulo e trapézio. Qual é o quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos? Galera, o único desses 4 quadriláteros que possui um par de lados paralelos é o trapézio. Essa base maior aqui e essa daqui, onde que eu apontei com a canetinha, são os lados paralelos. É esse par de lados paralelos. Gabarito letra D. Observem que tranquilidade. Vamos para o próximo exercício. Questão número 42. Um centro de pesquisas possui uma câmara fria, na qual são armazenados alguns experimentos. Em um dia, a temperatura no interior dessa câmara fria atingiu a temperatura de menos 18 graus Celsius, enquanto que a temperatura ambiente do centro de pesquisas, nesse instante,
também era de 21 graus Celsius. Qual foi a diferença entre essas temperaturas nesse instante? Diferença, galera, é continha aqui de menos. 21, que é a temperatura do lado de fora, ou seja, a temperatura ambiente, menos, abre e fecha parênteses, menos 18, que é a temperatura dentro da câmara fria. Vamos fazer aqui o jogo do sinal, menos com menos aqui vira mais, então 21 mais 18, isso nos dá 39 graus Celsius de diferença, logo gabarito letra B. Número 43. Para preparar uma vitamina de morango, Daniele utilizou 1.300 ml de leite. Quantos litros de leite Daniele utilizou para fazer essa vitamina de morango? Galera, transformação de unidades de medidas de capacidade aqui. 1.300 ml. Eu vou passar isso aqui para litros. Então, basta eu dividir isso aqui por quanto? Por 1.000. Porque a cada 1 litro eu tenho 1.000 mililitros. Tá ok, galera? E dividindo 1.300 por 1.000, isso aqui dá 1,3 litros. Professor, como é que eu faço isso de forma direta? Observem que 1.300, a vírgula está aqui. Quando eu divido por potência de 10, a vírgula vai para a esquerda, a quantidade de zeros que eu tenho. Se eu tenho 3 zeros, a vírgula pula 3 vezes para a esquerda. Uma vez, 2 vezes, parando aqui, 3 vezes. Por isso, 1,3 litros. E isso nos dá gabarito letra A. Questão número 44. Galera, não desanimem. Estamos acabando de corrigir. Observe a expressão algébrica no quadro abaixo. 2x mais 7y menos 6xy. Qual é o resultado dessa expressão para x igual a 3 e y igual a menos 4? No lugar de x, a gente coloca 3, no lugar de y, menos 4. Acompanhe comigo. 2 não é 2x? Então é 2 vezes 3. Mais, não é 7y? Então é 7 que multiplica menos 4. Menos 6 xy. Então é 3 no lugar de x e menos 4 no lugar de y. Agora vocês partem para o abraço. Façam a multiplicação primeiro. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 4 aqui é 28. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 4 aqui, galera, dá 12. 6 vezes 12 aqui nos dá 72. Jogo do sinal. Aqui, galera, observem, o 3 aqui é positivo. Então, mais vezes menos aqui deu menos 12. Menos vezes menos aqui deu mais 72. Agora a gente opera aqui. Observem, o 6 é positivo e o 72 é positivo. 6 mais 72 dá 78. 78 menos 28 nos dá 50 ou mais 50. Por isso, gabarito letra C. Número 45. Observe o sólido geométrico abaixo. A gente tem aqui um prisma de base pentagonal. Uma planificação para esse sólido é... Galera, planificação é pegar o sólido geométrico e colocar em um plano. É pegar todas as faces desse polígono e colocar de forma plana em um plano. E esse polígono aqui, ele tem duas faces pentagonais. Nesse sentido, não é a letra A, que está faltando aqui um pentágono, a gente só tem um aqui. E não é letra C também, só tem um pentágono aqui. E observe o seguinte, ou vai ser letra D, ou vai ser letra B. Mas nós temos aqui as faces laterais que são retangulares. E são 5 faces laterais. Muita gente pode ter se enganado com a letra D.
que parece muito com a planificação usual, mas aqui tem 1, 2, 3, 4 retângulos. Por isso, galera, o gabarito é letra B, respeitando o quê? 2 pentágonos e 5 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5. Número 46. Observe a conta no quadro abaixo. 1,86 dividido por 0,06. Qual é o resultado dessa conta? Galera, divisão entre números decimais. E olha que perfeito essa divisão. Depois da vírgula aqui, eu tenho 2 dígitos. E aqui também eu tenho 2 dígitos. O que eu já disse para vocês durante essa correção. Quando a gente tem números decimais com a mesma quantidade de dígitos depois da vírgula, a gente pode eliminar a vírgula e fazer a continha 186 dividido por 006, que é quem? Que é 6, que é o próprio 6. Olha que alegria. Vamos lá. 18 divide por 6 aqui, nos dá 3. 3 vezes 6 é 18. Sobra resto, nenhum resto. Sobra resto 0. Esse 6 aqui a gente desce. Desceu, divide. 6 por 6 é 1. 1 vezes 6 é 6. E acabou, professor. Quer dizer que dividir 1,86 dividido por 0,06, isso é igual a 31. Gabarito letra D. Número 47. Observe o desenho na malha quadriculada abaixo. Nós temos aqui um desenho que parece aquele joguinho do Tetris. Observe aqui. Uma ampliação desse desenho é... Galera, tá pedindo uma ampliação. O que é uma ampliação? Pensa numa foto quando você amplia aí. A foto não tem que manter as mesmas proporções? Então, o processo de aumentar alguma coisa, mantendo-se as mesmas características, isto é, a mesma forma, é conhecido como ampliação. Quando ampliamos uma coisa, uma figura geométrica, por exemplo, obtemos outra maior, com ângulos equivalentes e medidas dos lados correspondentes proporcionais. Então, nós temos aqui nessa figura. Essa figura aqui tem 10 lados. Vamos considerar que o lado de cada quadradinho aqui é uma unidade. E se vocês observarem, todas as figuras que são alternativas, elas mantêm os ângulos congruentes aos ângulos da figura original. Mas aquela que realmente amplia e mantém os lados proporcionais é a letrinha A. Professor, a letra A, os lados são proporcionais aos lados correspondentes dessa daqui? São. Se vocês observarem, os lados aqui, eles dobraram de medida. Observem, aqui era 3 unidades, aqui passou a ser 6 unidades. Observem, esse lado aqui é 1, aqui dobrou para 2. Aqui era 1, ficou 2, aqui era 1, ficou 2. Aqui também era 1, a medida de uma unidade, ficou 2 unidades. E assim por diante. Por isso que essa aqui é a ampliação perfeita para essa número 47. Questão número 48. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Nesta reta, o ponto P corresponde ao número. Nós temos aqui que os espaçamentos de um tracinho para o outro medem 0,1, vão de 0,1 em 0,1. Nesse caso aqui é 0,1 unidades de comprimento. Por exemplo, aqui seria 10 unidades. Aqui é 10,1. 10 inteiros, vírgula 1. Aqui seria 10,2, 10,3, 4, 5, 6, 7, 10,8, 10,9, 11, e por isso que aqui é 11,1. Por isso que o ponto P é 10 inteiros, 8. 10 inteiros e 8 décimos. Gabarito letra C. Questão número 49. Cláudio contratou um caminhão-pipa
para encher uma cisterna com formato de um paralelepípedo, cujas dimensões internas são 9 metros de comprimento, 2 metros de profundidade e 5 metros de largura. Qual é o volume de água necessário para encher totalmente essa cisterna? Galera, a gente está acostumado a calcular o volume do paralelepípedo multiplicando comprimento, largura e altura. A profundidade aqui vai fazer o papel de altura. Vamos lá. Volume 9 metros vezes 5 metros vezes 2 metros. 9 vezes 5 é 45. 45 vezes 2, nós temos aqui 90 metros cúbicos de volume necessário de água para encher totalmente a cisterna. Gabarito letra B. Galera, questão número 50. Essa questão número 50, ela aparenta ser uma questão de regra de 3 composta, pois a gente tem muitas informações, mas por conta da história do exercício, a gente vai cair numa regra de 3 simples. Para prever o aumento de gastos com a nomeação de novos funcionários, uma empresa fez o levantamento de dados que mostrou que a alimentação de 100 funcionários durante 10 dias tem um custo de R$3.000. Então foi isso que eu coloquei aqui, ó. Funcionários são 100 dias, 10 dias de trabalho. O custo é 3.000 para esses 100 funcionários. E o custo por funcionário é 30. Como é que eu cheguei nisso? Eu peguei 3.000 e dividi por 100. Deu R$30 por funcionário. Agora, o que a gente vai fazer? Mantendo o mesmo custo por funcionário, então o custo se mantém em 30. Quanto essa empresa gastará, ou seja, o custo dela total, X, com a alimentação de 150 funcionários, ou seja, aumentou os funcionários, durante esse mesmo período, ou seja, durante esses 10 dias. Observem que a grandeza dias e o custo por funcionário se manteve. Então a gente vai analisar aqui uma regra de 3 com as grandezas funcionários e custo apenas. E elas são diretamente proporcionais. Enquanto a gente aumenta os funcionários, logicamente esse custo total aqui para a ação da empresa vai aumentar. Vamos montar agora a regra de 3. Então, 100 funcionários tem um custo de R$3.000. 150 funcionários terá um custo de X. Multiplica em cruz ou multiplica em X, assim, ó. 100 vezes X é 100X. 15 vezes 3 aqui, observem, é 45. Como eu guardei esse zero e mais 3 aqui, no total eu guardei 4 zeros. Ou seja, 150 vezes 3.000 é 450.000. X vai ser igual a 450.000 dividido por 100. Corta esses dois últimos zeros aqui e esse também. 4.500 dividido por 1 é R$4.500. O total do custo. Gabarito letra D. Número 51. O desenho abaixo representa o botão de um fogão. As marcas de temperatura desse botão estão igualmente espaçadas. Para ligar o fogão, deve-se girar o botão no sentido anti-horário, como mostra aqui a setinha. Desligado, no sentido anti-horário, você gira até chegar no mínimo. Para ligar o fogão, deve-se girar o botão. Quantos graus o botão desse fogão deve ser girado para ligá-lo na temperatura mínima? Eu quero que vocês observem o seguinte. Se desse tracinho até esse, e desse até esse, e isso para os outros, estão espaçados igualmente, significa que o ângulo formado entre eles, esse ângulo aqui que eu vou chamar de A-chapéu, são iguais.
E se vocês observarem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaçamentos. Uma volta completa, o ângulo conhecido é 360 graus. Dividido por 6, isso nos dá 60 graus cada um desses ângulos que eu chamei aqui de A-chapéu. Logo, galera, até chegar nesse ponto aqui de mínimo que a gente quer, nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5 ângulos de 60 graus, que será 5 vezes 60 graus, que é 300 graus até a gente chegar no mínimo, gabarito letra C. Última questão de matemática da prova diagnóstica, questão número 52. Em uma papelaria, um estojo custa X reais e um corretivo custa 2 reais. Na compra de 8 desses estojos, 8x. São 8 estojos, 8x. Mais 8 desses corretivos. Cada corretivo é 2 reais, então é 8 vezes 2. Carlos pagou quanto? Então quer dizer que tudo isso aqui deu 52 reais. Qual é a equação que permite calcular o valor em reais desse estojo? 8x mais 8 vezes 2 aqui, 16, é igual a 52. Olhando aqui para as respostas, gabarito, letra A. E a gente encerra aqui, galera, nossa correção da avaliação diagnóstica. Até a próxima, fique com Deus e bons estudos!